Senhoras e senhores, retornamos para continuar o estudo. Estamos estudando neste momento segurança pública na Constituição Federal. A gente passou pelo artigo 144, fizemos uma exegese dele. Vamos lembrar um pouquinho? Vem comigo, olha. Falamos no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, policiais civis, militares, corpos de bombeiros, militares e atualmente pelas polícias penais, federal, estadual e distrital. Eu chamei a atenção aqui que a sociedade é corresponsável e que a segurança pública é um direito fundamental. É um dever do Estado, mas todos nós somos responsáveis. Bem, depois falamos bem rapidamente sobre a Polícia Federal. Eu disse que Polícia Federal não se confunde com Justiça Federal. A Polícia Federal tem as suas atribuições próprias e a Justiça Federal tem suas competências próprias. A Polícia Federal tem suas atribuições determinadas no parágrafo 1º do 144. Já a Justiça Federal vai estar lá no capítulo das competências da Justiça Federal na Constituição. Bem, mas a Polícia Federal atua para infrações, para apuração de infrações contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Atenção, sociedades de economia mistas não são, via de regra, abarcados pela atribuição da Polícia Federal, tá bem? Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual e internacional e cuja exija-se repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Já existe a lei que trata sobre os crimes que precisam dessa repressão. Tudo isso nós já falamos. É uma atribuição da Polícia Federal também retribuir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, um contrabando, desgaminho, sem prejuízo das ações fazendárias de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Aqui a gente tem que entender que ela trabalha para a repressão do tráfico internacional e interestadual, via de regra, e exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Eu disse também que a Polícia Federal atua tanto na repressão quanto na prevenção. Bem, passado essa pequena revisão sobre a Polícia Federal, falamos sobre as polícias rodoviárias federais, que elas são órgãos permanentes mantidos pela União e possuem a atribuição, a sua finalidade, o patrimônio das rodovias federais. Professor, e as rodovias estaduais? Aí elas poderão ser cuidadas, protegidas pela Polícia Militar, que faz esse trabalho preventivo, é a polícia ostensiva. E ela faria uma repartição, um núcleo dentro da polícia para fazer isso. É a mesma instituição, só que com uma especialização, polícia militar, polícia rodoviária estadual. Isso é o que acontece em Minas Gerais, via de regra, tá? A Polícia Ferroviária Federal disse, é uma polícia que está em vias de extinção, porque as ferrovias federais, em sua grande maioria, foram dadas em concessão à iniciativa privada. E as polícias civis? Bem, as polícias civis atuam na repressão do crime como força auxiliar, para auxiliar ao judiciário. Ocorre que a polícia militar também pode fazer esse auxílio judiciário. Entendam que, em que pese as polícias serem divididas e terem atribuições específicas, veremos que o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, indica que elas devem trabalhar de forma cooperativa e simbiótica. Desculpem. Ou seja, elas devem trabalhar de forma auxiliatória, trabalhando com compartilhamento de dados, auxílios mútuos, operações conjuntas, etc. Tudo isso já vimos. E entramos agora no tema da nossa aula, que é especificadamente as atribuições das polícias civis. Por que eu trouxe aqui? Eu vejo que tem uma grande incidência em provas e as polícias civis
possuem um papel um pouco diferenciado, que pode causar um pouquinho de confusão por vezes. Olha, a polícia judiciária tem como função o auxílio ao sistema de justiça criminal, aplicação da lei penal, aplicação da lei processual penal, bem como nos registros e fiscalizações de natureza regulamentar. Esta função, ela também pode ser exercida de forma anômala pela polícia militar. Não há de se falar de problemáticas aqui. A gente tem, inclusive, os grupos, né, especializados em combate ao crime organizado, por vezes dirigidos e liderados pelo próprio Ministério Público, que utiliza e muito as polícias militares. Mas veja, aqui a gente tem um certo desvirtuamento da função principal da polícia militar, que é a ostensividade e não a repressão do crime. A polícia militar, em tese, não deveria investigar. Não, ela deveria prevenir, mas sabemos que isso ocorre. O exercício da função investigativa, que é a atividade fim, é a essência, o porquê existe a Polícia Civil. E tem início com o conhecimento do ato ou fato passivo de caracterização de infração penal e se encerra com a apuração da infração penal ou do ato infracional ou com o exaurimento da possibilidade das investigações. Então, ela vai entender o seguinte: a Polícia Civil serve para angariar indícios de autoria e materialidade, reconstruindo um fato ocorrido do passado no presente, com vias a auxiliar o Ministério Público no futuro. Então, se você conseguir entender que nós, na dinâmica constitucional, determinamos papéis específicos para as polícias. Eu tenho uma polícia que não deixa o crime acontecer, polícia preventiva, ostensiva, característica das polícias militares. Se o crime ocorreu, porque esse controle formal do Estado falhou, eu tenho a polícia repressiva, que trabalha na investigação desses crimes. E essa investigação não necessariamente deve conduzir a uma prisão. Não, ela deve conduzir à reconstrução provável de um fato. Tá. Depois disso, ela passa a bola para o Ministério Público. E o Ministério Público, agindo como o dominus litis, né, aquele que tem a opinio delicti, aquela pessoa que é o titular da ação penal, vai propor a denúncia e, uma vez essa denúncia recebida e chamado o investigado, que agora se transforma em réu, para participação do processo, nós temos aí o processo penal. E neste locus, nesta parte, a Polícia Civil também funciona como auxiliar. Como as polícias devem trabalhar de forma integrada, cooperativamente, e como sabemos da maior capilaridade das polícias militares no estado de Minas Gerais, e via de regra no Brasil, eles têm um efetivo maior, por vezes têm maior possibilidade de deslocamentos, tem mais gente, às vezes eles são também utilizados aí no auxílio da justiça. Ok? Ok. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas das atribuições, das funções da Polícia Judiciária de forma mais pormenorizada. Vamos lá. Veja só. Vou me passar aqui para cima para vocês continuarem me vendo. E veja. Ela trabalha com o exame preliminar da tipicidade penal, ilicitude e culpabilidade, diligência para apuração de infrações penais e atos infracionais, formalização de inquérito policial, definição sobre a autuação da prisão em flagrante e concessão de fiança, requisição de apresentação do preso ao sistema prisional, aqui muito típico, característica da Polícia Civil de Minas Gerais, representação judicial para decretação de prisão provisória, busca e apreensão, interceptação de dados de comunicações em sistemas informáticos e telemáticos, medidas processuais previstas na legislação. Isso são as medidas que são necessárias para reconstruir aquele fato, tomadas pelo delegado de polícia e que necessita de uma autorização judicial, porque são cláusulas de reserva de jurisdição, porque interferem diretamente no estado de liberdade do indivíduo investigado.
Então, é necessário fazer essas representações. Mas existem diligências que não interferem sobremaneira nessa liberdade do indivíduo e, por isso, poderá ser exercida diretamente pelo delegado de polícia. Então, tem aí também as previsões de comparecimento ao local, da infração penal, de forma prevista na legislação processual penal, elaboração de registros, termos e certidões, etc. Tudo isso são alguns exemplos de funções da Polícia Judiciária. Tá? Avançando novamente com o nosso tema, a gente tem algumas determinações de como a investigação criminal, o que ela compreende. Bem, a investigação criminal compreende pesquisa técnico-científica, articulação ordenada e minimização dos efeitos do delito e gerenciamento de crises. Então, quando eu reconstruo um fato passado no presente com vias a alterar o futuro ou auxiliar no futuro, eu tenho que fazer essa investigação, primeiro, com base científica. Segundo, com respeito às bases científicas e legais. Senão eu acabo me tornando um criminoso. Porque o Estado só pode, isso também está num Estado democrático de direito, a lei e as normas estão sobre nós. E todos nós devemos respeitá-las. No curso da investigação policial e aqui criminal, e aqui eu também posso ampliar esse aspecto para no curso da atividade policial de segurança pública, nós devemos seguir as normas, porque o servidor público só faz o que a lei permite, só faz o que a lei manda. Ele tem que prestar continência, entre aspas, ele tem que respeitar o artigo 37 da Constituição Federal. Então, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a atividade policial deve ser pautada por isso. E aqui eu trago muito da essência dos textos que trabalharemos. Muita atenção nesse momento, olha. O policial, ele é um servidor público e ele não é herói. Quando ele passa da condição de servidor público e a sociedade o alça como herói, e ele entende que é um herói, ele acaba por abusando do poder que o Estado lhe dá, abusando da norma, agindo com excesso de poder, abuso de poder, porque o herói, via de regra, ele combate o inimigo que às vezes ele não sabe quem é. O herói não come, o herói não dorme, o herói não fica doente, o herói não passa mal. O herói pode fazer tudo que ele quiser, ele é um super-humano e esta percepção é o fio condutor para entendermos a quantidade de problemas psicológicos e psíquicos que os agentes policiais possuem. E da mesma forma que é o fio condutor para indicar o nível de letalidade policial e de vitimização policial. É o que a gente chama de síndrome do herói. Feito esse parênteses, trabalharemos isso com os textos. A gente tem também, como atividade na investigação criminal, né, no exercício da investigação criminal, a articulação dos atos notariais, dos atos do inquérito, formalização e produção probatória, da prática da infração penal. Professor, o que é isso? É o método. O método da investigação criminal, ele é muito semelhante ao método da pesquisa acadêmica e científica. Eu investigo um fato e essa investigação tem que ser pautada em robusta teoria, em robusta forma. Isso na investigação acadêmica. Na investigação criminal, eu investigo um fato e essa investigação tem que ser pautada pela norma que limita o uso da força, pela norma que limita o abuso do poder. Eu tenho que investigar dentro das regras do jogo. Bem, e a gente tem também aí a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento de crises dele decorrentes. Eu gosto muito dessa frase, olha, a investigação criminal destina-se à apuração de infrações penais e dos atos infracionais para subsidiar
a realização da função jurisdicional do Estado e a adoção de políticas públicas para a proteção de pessoas, bens para a boa qualidade e bens para a boa qualidade da vida social. Bem, aqui a gente fez esses detalhamentos sobre o exercício da investigação criminal e a gente vai passar agora, avançando um pouquinho, para as outras polícias que são indicadas lá no artigo 144 da Constituição Federal. Vejamos. Os policiais militares, como disse, cabe essa função ostensiva e a preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas na lei, incube a execução de atividade de defesa civil. Então eu tenho no mesmo parágrafo 5º, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros. Por que que os corpos de bombeiros não são polícias? Veja, eles atuam como um órgão diretamente ligado à segurança pública, à defesa civil, à minimização dos riscos de acidentes. Mas não são polícias, pois sua atividade precípua não está ligado à criminalidade. Mas é um órgão que está no artigo 144 da Constituição Federal. Então, ele tem um status, uma essência, bem entre aspas, de polícia. Tá bem? Tanto que teve uma evolução, eles foram unificados, enfim. Mas foram unificados nesse parágrafo, tá? Nesse pensamento, lá na formação do artigo 144 da Constituição Federal. Bem, a gente tem aí a novidade, que é o parágrafo 5º-A, que vai trabalhar com a polícia penal, que eram os agentes penitenciários, que não tinham status de polícia e que, a partir desta emenda constitucional, passaram a ter esse status. Então, as polícias penais, vinculadas aos órgãos administradores do sistema penal, da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Ok? Ok. A gente tem o parágrafo 6º falando que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Então, muita atenção. A subordinação hierárquica possui como agente último desta hierarquia, no topo da hierarquia, o governador de Estado. É o governador de Estado, chefe, entre aspas, maior, das forças policiais de seu Estado. Então, a gente tem a Polícia Civil, dentro da instituição, do órgão, como autoridade máxima, chefe de polícia vinculado aí ao governador de Estado, e o governador de Estado tem essa relação de subordinação hierárquica, tá? O alto comando da Polícia Militar, o cargo maior da Polícia Militar, é o comandante-geral das forças policiais militares, ele também tem essa vinculação de subordinação ao governador do Estado, bem como o Corpo de Bombeiros, tá bem? Ok? Avançando. Nós temos no parágrafo 7º que a lei disciplinarizar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Esta lei já está organizada, é a lei que aí fala sobre o Sistema Único de Saúde, de Segurança Pública, tá? O parágrafo 8º permite aos municípios constituir guardas municipais destinados à proteção dos seus bens, serviços e instalações de acordo com como dispuser a lei. Veja, os guardas municipais não são policiais e, por esta razão, não têm as prerrogativas de policiais. Eles são constituídos para a segurança tão somente de bens, serviços e instalações do município. Por fim, parágrafo 9º vai falar que a remuneração dos servidores integrantes dos órgãos relacionados desse artigo será fixada conforme o parágrafo 4º do artigo 39, e é a questão da remuneração
por subsídio, tá? É remuneração por subsídio. A integralidade do artigo 39, a literalidade do artigo 39, vou botar ele na tela para vocês, vai dizer o seguinte. Muita atenção, gente. Não se estuda temas afetos à legislação sem a legislação própria, né? Aí é aberto, né? Olha só. Artigo 39, vou botar na telinha para vocês. Artigo 39, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Opa, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Os membros de poder, o detentor de mandato eletivo, ministros, secretários estaduais municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba, representação ou outras espécies remuneratórias, obedecido o que dispuser em lei, tá? Então, a gente tem esta determinação. Ocorre que muitos descumprem esta determinação, tá bem? Vou botar um zoom aqui que estava um pouquinho ruim para vocês verem. Então, o subsídio é fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional ou abono, tá? Ok. Falamos então sobre todos os artigos, né, principais do artigo do 144 da Constituição Federal. Falamos aí sobre todos os artigos principais do 144 da Constituição Federal. E agora eu vou trazer o artigo 136 à baila, mas não da Constituição Federal. Vou trazer o artigo 136 da Constituição do Estado de Minas Gerais, tá bem? Só para nós fecharmos o nosso conhecimento, eu vou colocar aqui na tela para vocês novamente, olha aqui, direto na Constituição Federal, veja, direto na Constituição Federal, nós temos o artigo 144, dizendo que é responsabilidade de todos, e exercida e dever do Estado. Aqui os órgãos policiais do caput. Vejam que a emenda que alçou os policiais penais à condição de policiais é de 2019, então muita atenção, um tema que pode vir aí para cair na sua prova. Aqui temos também as determinações, né, da Polícia Federal, tudo isso que nós tratamos, as atribuições da Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, das polícias civis, que dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem ressalvadas competências da União, as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares, tratamos bem disso. As polícias militares, aqui as polícias penais, a questão das forças auxiliares de reserva do Exército para as polícias militares e corpos de bombeiros militares, a questão da lei que disciplinará o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, que é a lei do SUSP, a determinação dos municípios poderem constituir, né, suas guardas, a determinação de servidores policiais serem remunerados por subsídio, e aqui um outro teminha que às vezes a gente passa batido, a segurança viária será exercida para preservação da ordem pública e comunidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Então tem aqui algumas características, veja bem, educação, engenharia, fiscalização de trânsito, compete no âmbito dos estados, do distrito e dos municípios, os respectivos órgãos, entidades, seus agentes estruturados na forma da lei. Então eu tenho essa competência para garantia da segurança viária.
e assim nós passamos por todos os artigos, todos os incisos, né, e parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal. Tá bem? Vamos fazer uma pequena pausa, a gente retorna agora para trabalhar com a segurança pública na Constituição de Minas Gerais.